Sejam todas muito bem-vindas ao podcast Entre Elas, um espaço dedicado a compartilhar histórias de mulheres incríveis, para que você seja edificada, encorajada e fortalecida na sua caminhada de fé. O episódio de hoje está muito especial, porque nós temos ela que estará daqui a pouquinho trazendo a ministração do nosso culto hoje Entre Elas, a pastora Dani Oliveira. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. Eu falo que é sempre uma honra estar em algum lugar para falar dele, né? Amém. E estar aqui com amigos é mais especial ainda. Muito, muito bom estar com vocês. Nós que agradecemos. Veio diretamente do Brasil para nos Sim. prestigiar. E, pastora, o tema do nosso Entre Elas, que é o Ministério de Mulheres da nossa igreja, esse ano é Até Transbordar. E é muito daquilo, né, do que nós, mulheres cristãs, o que você colocaria hoje como até transbordar em ser mulher hoje, nos dias atuais? Do que Olha, nós precisamos? Nós precisamos cada dia mais nos encher dele. Sabe, tem uma história muito... Eu vou até contar no culto hoje. Uma história da xícara, que dizia que um pai estava com uma xícara tomando café de manhã e uma criança veio correndo, esbarrou na xícara e aí ficou toda suja, estava indo para a escola, aquela coisa, né, que a gente fala, ai meu Deus do céu, sujou. E aí eu faço uma pergunta, de quem que era a culpa de transbordar aquela xícara naquela criança? Aí você pode falar assim, é do filho que estava correndo. Não, é do pai que estava com a xícara cheia de café. Então, assim, quantas vezes nós estamos na vida dia a dia, no ordinário, e o que nós temos transbordado nas pessoas que nós encontramos. Então, a gente precisa entender que Deus, ele nos chamou para um propósito. Então, nós precisamos estar cheias e preparadas para transbordar mais dele. Porque senão, se a gente não se encher do que nós estaremos cheias? Raiva, estresse. E isso, tantas outras coisas, orgulho, vaidade hoje em dia, né? E é isso que nós vamos transbordar e vamos perder a oportunidade, né, de falar de Jesus ou então das pessoas verem ele através das nossas ações e reações. Que eu acho que isso a gente precisa estar mais preocupada. O nosso testemunho, né, de vida, o que a gente carrega, com aquilo que a gente age, como a gente reage, né, que é aquilo que a gente não pensa. Então, assim, uma mulher que ela transborda Jesus é aquela que se preocupa em todos os dias e fala assim, eu não posso sair de casa sem antes me relacionar com ele. Eu não posso sair de casa sem uma palavra, porque pode ser que eu encontre alguém. E essa pessoa precisa dessa palavra. Então, eu acho que até transbordar. A gente vai até transbordar até Jesus voltar. Então, até lá, a gente precisa se encher mais dele. É verdade, né? Para que a gente transborde coisas boas, né? Daquilo que ele nos ensina, né? Através da Bíblia, da palavra. E é muito forte, né? A gente falar isso sobre a gente se encher, porque vai ser com relação às nossas buscas, né? O que a gente tem buscado? É isso. Né? Lembro muito de quem? Da samaritana. Verdade. Né? Ele estava lá no poço esperando ela. Porque quantas vezes ela ia ao meio-dia porque ela não queria se encontrar com ninguém, no isolamento, e quantas vezes a gente está frustrada com as nossas buscas, querendo se encher de tantas coisas, a gente fala, eu já me frustrei com pessoas, eu já me frustrei com tantas coisas, e aí ele fala assim, não, mas eu tenho um encontro contigo, então qual seria o seu cântaro hoje? Que você precisa deixar de lado e se encher dele, porque quando nós somos fonte, nós não temos mais a sede, né? Porque aí aquilo que nós queremos do outro, a gente vai encontrar em Jesus. E quando a gente entende isso, acho que vira uma chave, não é? A gente alinha, acho que até as expectativas, né? Com pessoas, com relacionamentos, porque acho que a gente se enche tanto, a fonte é tão verdadeira que a gente tem até mais clareza em tudo que a gente faz, né? Eu sou pastora e psicanalista, né? Então, quando às vezes eu tô ali conversando com alguém em aconselhamento, aí eu falo assim, sabe aquela dívida emocional? Aí ela fala, não, mas eu não tô fazendo isso. Eu falo assim, então vou te dar um exemplo bem claro. Vou fazer esse exemplo com você. Jorge, eu quero $1.000 agora em notas de 100 pra já. Aí você fala, cadê? Como assim? Não tem. Aí, amanhã, eu venho aqui e falo de novo. Ó, tinha 1.000 ontem, eu quero mais 1.000 hoje. E, simplificando, é o que nós temos feito, às vezes, com as pessoas. Querendo delas coisas que elas não têm para nos dar. E essa dívida emocional fica impagável.
Então, quantas pessoas estão vivendo assim? Eu não tenho para dar e a outra querendo. Então, quando a gente entende que tudo aquilo que a gente precisa está em Jesus, está na fonte, a gente vira a chave e a gente tem uma vida mais leve e de verdade, aonde a gente passa, vai ter cura, transformação e transbordo. Né? O transbordo tá aí acontecendo, né? Isso. Esse papo aqui é bom porque eu sou psicóloga também. Então, aqui ó, vai fluir, o nosso tempo vai ser pouco aqui, né? E pastora, conta pra gente, assim, como é ser mulher no ministério pastoral hoje? É um desafio? É, eu imagino. É um desafio porque a gente está indo meio que na contramão. Exatamente. Porque nós estamos aqui para inserir um reino, né? Onde nós temos um pai, um rei. Então, quando a gente fala de reino, a gente fala de vestimentas, a gente fala de tantas coisas que representam mulheres, né? E quantas mulheres estão vivendo como escravas hoje? E Deus, ele fala, não, eu quero que você viva como filhas. E ter essa percepção hoje com mulheres, pelo menos no Brasil, o feminismo, essa coisa. Então, ela te tira um pouco desse lugar. Então, você sempre tem que estar dando. É como se estivesse se querendo provando, provar né, o tempo alguma todo. coisa e querendo assumir um lugar que não é nosso. Porque que mulher que não gosta de ser amada? Que mulher que não gosta de ser cuidada? E quantas vezes eu falo para as meninas, para jovens, né? Eu falo assim, aquilo que você veste representa algo. A sua veste comunica algo. Às vezes, quando a gente olha para alguém, a gente... Uma monarquia, vamos para a Inglaterra, você vê as pessoas bem vestidas, elegantes, fala, uau, ela deve ser alguém importante. Ei, nós somos importantes, nós representamos um reino, né? Assim na terra como no céu, e eu acho que é um papel nosso. E muitas vezes não ser compreendida faz parte, né? Mas as pessoas olham pra gente e sabem que tem alguma coisa diferente. Então, eu falo que não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso a gente ver a transformação, porque as mulheres, elas também querem viver essa transformação. É como a samaritana, ela buscava algo, ela tentava algo. Quando a gente entende o nosso papel, o nosso lugar, tudo muda, tudo fica muito mais leve. Né? Então, a identidade, né? Quando a gente tem essa identidade formada, né? Exatamente. Então, a gente não precisa provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou, eu sei quem você é. Sabe? É sobre isso, é sobre ser quem nós somos e quem nós fomos chamadas para ser. Então, não é fácil, mas o Espírito Santo nos ajuda a estar nesse lugar, né? Muito. E você falou uma coisa muito importante, porque hoje em dia a gente fala muito disso, de se provar. Principalmente pela posicionamento da mulher hoje em dia. Então, a gente fala muito do feminismo, que é diferente da feminilidade. Sim. Você, diante da feminilidade, autoridade espiritual e submissão bíblica, como equilibrar tudo isso, pastora? Eu falo que, sabe, quando Deus me chamou, assim, para o pastoreio, foi de uma forma muito leve. Foi uma continuação daquilo que eu já era. Né? Então, assim, a submissão ela é muito diferente daquilo que as pessoas empregam, daquilo que as pessoas pensam, né? Então, assim, não vou ser capacho de ninguém, submissão não tem nada a ver com capacho. Absolutamente. Não tem nada a ver. Quando a gente fala de submissão, a gente está falando do mesmo papel do Espírito Santo. Eu acho que... Sobre a mesma missão, eu né? acho que... Então, assim, quando você está sendo submissa, é os dois estarmos juntos na mesma missão. Exato. É um tá dirigindo e um, pelo menos lá no Brasil, meu marido tá dirigindo e às vezes eu auxilio ele ali, no Waze ali, né? Então, amor, não, é pra entrar daqui. O outro é o navegador, né? A gente tá indo pro mesmo lugar. É sobre esse lugar. Então, muitas vezes as mulheres se perdem nesse quesito. Estamos indo pro mesmo lugar. Um casamento... Ele não é uma partida de tênis, é um de frescobol. Não pode deixar a bola cair. É um ajudando o outro. Então, quando você tira esse lugar de peso, de contra, como assim? Não vou fazer. E você transborda Jesus através daquilo que... a mulher é incrível. Eu falo que o homem é a casa, a mulher é a decoração da casa, não é? É verdade, perfeito. E assim, um homem estando bravo... É o toque feminino, né? A gente fala, né? O toque feminino, né? Então, assim, a mulher brava, o homem bravo em casa. Aí a gente faz assim, o pai não tá bem hoje. Deixa quietinho lá. Tudo bem. Gente, a vida continua, a casa tá aqui. Agora Quando a mulher está brava,
a casa, gente, ela vira do avesso. Exato. Então, assim, nós precisamos entender o nosso papel, que é muito importante. E muitas vezes, a gente querer estar num lugar que não é nosso pesa. E isso, então, às vezes, o pastoreio, o auxílio, a submissão, às vezes a gente quer estar no lugar que nós não fomos chamadas. E quando a gente entende o nosso papel, gente, Ninguém a gente segura, chega né? muito Aí, mais longe. exato. Ó, vim de Miami, de Orlando pra cá dirigindo, eu vim auxiliando o esposo. A gente chegou, nem erramos o caminho. E se errar, erra junto. Se E acertar, volta, acerta né? junto, não é? Exatamente. Então, eu acho que a submissão, ela é muito defraudada. Ela é de uma forma errada, sabe? As pessoas têm essa... Então, acho que tudo aquilo que nós temos bênção, o sexo, o casamento, a submissão, o inimigo vai lá e ele muda. Deturpa, né? Ele deturpa para Detorce. você olhar de uma forma totalmente errada, para você não viver aquilo que Deus já nos deu, aquilo que Deus já separou para nós. Né? Então, assim, é quando a gente entende, fica tudo mais leve. E aí a coisa flui com muito mais facilidade. E é uma coisa importante porque a gente fala hoje do posicionamento da mulher, do empoderamento. Então, acho que isso distorce ainda mais esse sentido, né, de submissão, porque a mulher está querendo lugares muitas vezes maiores do que o dos homens, porque existe uma certa rivalidade, uma comparação que acaba deturpando o sentido de casamento, de parceria. Exatamente. Porque, assim, o empoderamento é uma... Você quer provar alguma coisa, que eu sou Exato, boa. E a gente não precisa Não precisa provar, disso, né? né? Mas para isso tem que ter essa clareza que você falou da identidade, né? isso. Quem eu sou em Cristo, né? isso. Para qual propósito eu fui criado? Então, acho que quando tem essa clareza, muda a visão. Não, a vida fica leve, você consegue enxergar tudo com uma outra perspectiva, né? Eu falo que a vida é você tá de óculos. Então é você trocar o óculos. Se você tá olhando com um óculos de lente amarelo, tudo que você vai ler, que você vai ver, é amarelo. Então, assim, rejeição, abandono, então uma falta de paternidade, então você vai ter dificuldade com o seu chefe. Sim, Então, se você relacionamentos, né? Tudo. Então, assim, tudo isso, a parte emocional ali, se a gente não tá resolvida, a gente vai querer provar alguma coisa. Então, quando a gente entende esse pai de amor que morreu por nós numa cruz, e ele fez tudo por nós, e quem nós somos nele, muda tudo. Muda completamente tudo. Então, eu acho que esse empoderamento de você querer provar mostra mais uma ferida, um lugar ali que precisa ser curado, sabe? Né? Porque uma mulher curada cura e uma mulher ferida fere. Então, não tem a ver com... Uma pessoa ela pode ser uma CEO, ela pode ser o que ela quiser. O que ela quiser, né? Entendeu? Mas curada. Entendendo que lá aonde ela está, ela tem um propósito. Eu acho que é isso. E é lindo, né, quando a gente entende isso e vê isso na prática. Fala um pouco do teu início, do teu ministério. Nossa, gente. Volta um pouquinho aí, traz pra gente. O início do meu ministério, nós éramos pastores numa filial da igreja, né? Só tinha uma em São Bernardo. E meu sogro fala pro meu marido: vocês acham de abrir uma igreja em Santo André? E aí eu amo os bastidores, né? Eu gosto de ficar ali, não gosto de aparecer, eu gosto de fazer as coisas acontecer ali junto nos bastidores. E aí meu marido fala assim: amor, a gente vai inaugurar uma igreja. Só que Deus falava com a gente há quase 2 anos antes, que Deus ia nos levar para um tempo e tal. E quando começa isso, eu falo para Deus, eu falava assim: Deus, eu tô aqui, você tem o meu sim. Mas aí chegou o tempo, né? E aí meu esposo falou assim: amor, tem muitas mulheres e tudo mais. A gente precisa fazer um culto de mulheres. Eu falei: quem vou chamar? Aí ele falou: não vamos chamar ninguém, vai ser você. Eu, oi? Eu? Falei: mas eu sou uma improvável. E Deus falou assim: é isso, exatamente isso. Você precisa entender que você é uma improvável. E eu tava conversando com a pastora vindo no caminho. A gente, quando tem essa clareza da nossa incapacidade, é aí que o Senhor é glorificado. Aí que ele capacita. Porque não tem nada a ver com a gente. É tudo sobre ele, né? É tudo sobre ele. E aí eu lembro do medo, né? De tudo aquilo que eu tava vivendo. Eu falei: Deus, mas como assim? E aí foi o primeiro culto de mulheres, e eu com muito medo, e aí Deus me leva pro banheiro e fala assim comigo: filha, se te aplaudirem, não estão aplaudindo a você, é a mim.
Se te vaiarem, não estão vaiando a você, é a mim. Então vai lá e me obedece. Continua dependendo de mim, que eu farei através de você. Então, sozinha. Meu marido me deu um beijo na testa e foi embora. Me deixou lá na igreja. Deixou? Eu falei pra ele, amor, prega você. Se entregou no altar, literalmente, né? Exatamente. Então, assim, o nosso ministério nasceu de uma palavra. Então, eu falo, quando a gente tem uma palavra, a gente tem tudo. Só confiar, né? Só confiar. Deus, hoje, estar aqui hoje é um cumprimento de uma promessa. Quando eu comecei a ir pra igreja, eu vou contar tudo isso no culto, tá, gente? Ó. Aqui, ó. Tô dando um spoiler aqui pra antes, vocês. Né? Eu lembro de uma profeta, eu fui numa igreja, eu não era cristã. Minha mãe estava começando a apresentar esse Jesus tão maravilhoso para nós em casa. Minha mãe falou, filha, me acompanha. Minha mãe já é idosa, hoje ela tem 84, meu pai tem 91. Então ela falou pra mãe não voltar sozinha e tal, eu acabei indo, né? E aí eu lembro que a primeira vez, assim, que eu estava no culto, uma profeta pegou, apontou o dedo pra mim, assim, falou, você. Aí eu olhei pro lado, assim, era eu. Aí ela pegou e falou assim, vem aqui. Aí eu fui. Ela falou assim, pega as malas. Aí eu olhei, pra mim era muito novo, tudo. Eu olhei pra um lado, eu falei, que mala? Ela, finge que você tá pegando a mala, pega a mala. Aí eu peguei a mala, fiquei assim de pé. E ela falou assim, você vai ir pras nações, você vai falar de Jesus. E começou a falar e tal. Põe a mala no chão. Aí começou a bater na minha mão. Deus vai curar através de você. E isso, quando a gente recebe uma palavra, a gente nunca vai estar pronta. Porque a gente vai olhar para o nosso hoje. Deus, ele nunca olha para o nosso hoje. Ele sempre olha para a gente pronto lá na frente. Então, esse processo, ele foi me preparando. Então, dos 16 até hoje, com 45, Deus, ele me preparou para trazer a mensagem certa, no dia certo. Nesse dia que ele já sabia que eu estaria aqui. Ele já te via aqui, né? Ele já me via. Então, eu acho que assim, vamos falar do ministério. Eu e meu esposo, a gente temos vivido nesse lugar de dependência e de obediência. Então, se ele fala assim, vai, nós vamos. Se ele falar, fica, nós ficamos. Né? Hoje a gente tem uma igreja linda lá em Santo André. Tudo começou em 2019. Hoje, esse ano vai fazer 7 anos. Uma igreja tão linda, tão viva, tão apaixonada por Jesus. E eu falo, não tem nada de graça se não for Jesus. Então, a presença de Jesus tem sido algo marcante naquele lugar. Então, é sobre isso, sabe? Esse ministério é sobre 2 palavras, obediência e dependência. Não tem nada a ver com capacidade. É verdade. Obediência e dependência. É forte, né? É forte. Obedecer. As renúncias que a gente faz, né? Muitas. Quantas renúncias você deve ter feito? Muitas. Eu falo, eu estava conversando com a pastora. Eu falei para Deus, Deus, eu quero cuidar dos meus filhos. Meu sonho era ter uma família, cuidar deles. Meu marido muitas vezes na estrada, né, com uma banda, foi por muitos anos. E aí ele falava assim, ele falou, amor, você segura a corda? Eu falei, amor, pode ir que eu seguro a corda. Vai que eu dou conta aqui, pode ir. E aí ele pegou e foi todos esses anos, acho que foi de 2007 até 2017, foram mais de 10, acho que 10, 12 anos aí na estrada. E aí eu lembro de Deus, ele falar assim, filha, lembra quando você fez essa oração que você queria cuidar dos seus filhos? Foi o tempo. Aí ele falou assim, você já fez, agora eu quero que você cuide dos meus filhos. Nossa. E aí foi quando eu falei, tá bom, Senhor, eis-me aqui. Então eu estou nesse lugar de obedecer aquilo que ele tem me chamado, sabe? E tem sido gratificante ver quantas almas se rendendo todos os dias pela misericórdia através de nós, sabe? O fruto, né, do que foi plantado, né, há tanto tempo, vem sendo semeado, né, e hoje é a igreja, né? Eu falo muito isso, que quantas vezes nós mulheres, a gente fala assim, meu marido ainda não é cristão. Mas quando ele for cristão? Não, porque ele não faz isso, por isso que eu não faço isso. Aí eu uso uma analogia muito simples, assim. Você é um pé de manga e eu sou um pé de limão. Você já viu algum pé de limão falar, manga, quando você der manga, eu dou limão? Não existe isso. Porque um não depende do outro para produzir bons frutos. Nós dependemos só de um.
de Jesus. Nós precisamos estar nele. As nossas raízes precisam estar nele, profundas. A fonte é ele. Então, tudo aquilo que a gente precisa para produzir bons frutos é ele. Então, eu não vou precisar esperar o meu marido fazer algo bom para que eu seja boa. Não, eu vou ser boa porque Jesus é bom. Porque o fruto vem dele, né? Mansidão, alegria, vem do Espírito. Então, a gente não depende do outro e muitas vezes nós condicionamos aquilo que a gente faz por causa do outro. E não tem nada a ver com isso. Então, sim, vai ter renúncias que eu vou fazer porque é a estação que eu tô, daqui a pouco o fruto aparece, sabe? E quantas vezes a gente falando de provar alguma coisa, enquanto não tem fruto, aqui, ó, essa plantinha, vamos dizer que é um pé de manga. Eu não conheço plantas, olhando vou falar, pé de jabuticaba, pé de qualquer outra coisa. Mas quando sair o fruto, eu vou saber que é um pé de manga. Então, assim, os nossos frutos precisam apontar Jesus. Eles precisam revelar Jesus. As pessoas, elas não podem... Agora tá na moda, né, do sabor, né? Pegar o fruto e ter um sabor de Jesus, né? Não, precisa ser Jesus. Então, os nossos frutos precisam apontar para ele. Então, eu acho que, assim, esse é o meu desafio. Eu falo que eu sou desafiada todos os dias, né, a dar bons frutos, independente de onde eu esteja. No mercado, no estacionamento, na loucura do trânsito do Brasil. Então, a gente precisa entender isso, né, que aquilo que nós somos vai revelar Jesus. Isso é muito do que a gente diz sobre ser uma mulher segundo o coração de Deus, né? Que os frutos revelem isso, mas eu acho que a base precisa ser enraizada. Sim. Então, é o relacionamento que é construído no dia a dia, né? As orações, o devocional, a vida no secreto. Porque os frutos todo mundo vê, mas o secreto? Eu falo que Deus me parou um ano. Eu saí de todos os ministérios e fiquei sentadinha. Porque eu precisava colocar a minha raiz em Deus. Ele sabia a estação que eu estaria vivendo hoje. E que eu precisaria estar firmada nele. Porque as minhas raízes estavam em pessoas. Sim. Então, quando essas pessoas saíam da minha vida, elas arrancavam um pedaço de mim. E machucava, né? Doía. Meu Deus. Até sarar. Meu Deus. E assim, você ficava assim, Deus, como assim? Aí ele fala, mas tá no lugar errado. Então, quando a gente entende que as nossas raízes precisam estar na rocha, é daquela casa. Foi construída na areia. A minha era assim. Sabe, os meus relacionamentos eram meio que as minhas raízes. E Deus falou assim, nunca foi o meu propósito que você vivesse assim. É em mim. E aí foi difícil, tá? Foi difícil tirar a raiz aqui e fazer assim, ó, pro fundo. Raiz, há quanto tempo ficou ali enraizada até cortar, né? Então, é justamente sobre isso, porque é o secreto. Então, você ficou um ano reservada ali para tratar. Aí, semear de novo, né? Para que desse bons frutos. Exatamente. Mas que fosse fortalecida em Jesus, Eu né? falo muito para as meninas lá da igreja, eu falo assim, olha, Deus me tratou muito para eu não ser hoje uma pastora mimizenta. Uma pastora que todo mundo faz biquinho. Não. Mas por quê? É o processo que nos prepara. Fortalece, né? Deus, ele já... Eu falo assim sempre. A promessa já está pronta. Tudo aquilo, a palavra, ele já te deu. Já foi liberada, só que muitas né? vezes nós não estamos preparados. Então, vai depender de você. Viver esse processo intencionalmente. Eu falo de José. Imagina, José foi ali vendido como escravo. De vez ele ficar se lamentando... Ele aprendeu como que eram os mercadores da época, o melhor. Falou, olha como que eles negociam, tem a ver com o meu sonho, eu preciso aprender isso. Então, a gente precisa ter essa intencionalidade de aprender no processo. Porque na próxima estação, você vai entender exatamente o porquê de passar por aquilo, de ser forjada, de estar preparada. A promessa, ela nos encoraja, né? Porque é uma palavra que já foi liberada. E aí que entra a nossa fé, né? Opa, se eu vou caminhar na direção da promessa, o que eu preciso fazer aqui para estar na direção? E aí é o que eu acho que muitas mulheres talvez se percam por conta desse processo. Porque talvez seja um tempo que a gente vai ter que ficar no secreto também para entender, para se alinhar com Deus. Imagina se Deus contasse tudo pra gente. Já pensou? A gente ia fugir. A gente já foge. Exatamente. Só com a palavra. Muitas vezes a gente fala, não foi pra mim. Não, então, não assim, é pra mim. Imagina, eu? Não. Agora, se ele falar, você vai passar todo esse processo pra você viver a promessa. A gente fala, não, o que muito ele obrigada. traz? Só a revelação, só o final. O processo fica tranquilo. E a graça dele basta pra cada dia. Porque hoje, não falando, me gabando, assim, uma menina que não pegava o microfone. Que a primeira vez que eu peguei no microfone, eu chorei, eu não consegui nem ler um versículo.
hoje, nós temos uma igreja, 5.000 lugares. Se Deus falasse comigo isso, lá atrás, eu ia falar, jamais. Tô fora, Deus. Eu, de verdade, conhecendo a Dani, mas foi os processos de todos esses anos, né, que me moldou para estar. Te preparar. E hoje não tem nada a ver com número, não tem nada a ver com tamanho. Tem a ver, falo assim, mudou meu coração. Sim. Porque hoje é quanto mais pessoas sendo rendidas, salvas, transformadas. Né? É sobre isso. Então, o processo, ele transforma o nosso coração, alinha com a visão dele. E todo dia, né? Eu acho que todo dia, né? Todo culto ali, né? Todos os dias, todos os dias. E é um desafio muito grande, né? Estar pastoreando, mas é tão bom. Mas é tão bom. Eu falo que é um privilégio fazer parte daquilo que Deus resolveu chamou, fazer. Né? E chamou ali para fazer. Eu falo, Deus, conta comigo. Eu falo assim, Deus, eu sei que é uma oração muito perigosa, mas conta comigo. Eu quero estar participando de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Não quero ficar de fora. Então, Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor achar que cabe a mim, eu tô aqui. E é o que Deus procura, disponibilidade. Né? Disposição, exatamente. É isso. Mulheres dispostas a servir, a cuidar. Exato. E diante desse ministério, o quanto cresceu, como equilibrar casa, marido, filhos? Prioridades. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, eu trouxe minha filha. Fazia alguns anos que ela não vinha. Então, teve o dia do parque, teve o dia das compras dela. Então, a gente fala que o ministério é muito leve. Nós tínhamos, na época, 4 cultos. 4 cultos? 4 cultos no domingo. Aí eu falava assim, marido, eu falava, Davis, as crianças têm que estar nos 4. Ele falava assim, não, o ministério é nosso, não é deles. Eles precisam estar em um culto. Opa, é verdade. Meus filhos são apaixonados pela igreja, porque é leve e é de verdade. Quando nós somos de verdade, é tudo muito leve. Só que nós precisamos priorizar Deus. É verdade. Família. Tudo no seu devido lugar. Então, eu acho que assim, é o equilíbrio. Meu pai, um idoso, ele fala isso e pra mim é a maior verdade. Tudo que é demais é muito. Too much, né? Então, assim, você precisa ser equilibrado. Então, Deus é todo tempo. Não tem como. Nada, em tudo, nada né? pode tirar o lugar dele. É o primeiro lugar na nossa vida. A família, a gente não pode negligenciar. Quantas vezes nós recebemos no começo da igreja, filhos de pastores, falando assim, eu odiava a igreja, porque a igreja roubou meu pai de mim. Nossa. É tão triste, né, ouvir Meu isso. pai vivia na igreja, mas não estava em casa. Então, eu cresci sem meu pai. Mas hoje, eu sou pai. Não existe outro lugar melhor do que criar um filho na igreja. Mas com equilíbrio. Mas eu não quero fazer parte de nada. Eu falo assim, calma. Calma, a gente equilibra as coisas. Eu acho que aquele ativismo religioso nos faz mal. A gente precisa ser intencional. Porque não é só na igreja, é em todos os lugares. A gente vive de propósito, né? Deus nos fez de propósito e para um propósito. Então, assim, quando a gente entende que tudo aponta para Ele. Se você está no mercado, onde você estiver, aponta para Ele. Tudo aponta para Ele. Então, é muito mais leve você entender isso, que a sua vida precisa realmente ser aquilo que você prega. Então, equilibrar tudo isso quando você é de verdade é muito mais fácil. Porque é autêntico, né? Não é nada forçado, né? É algo natural, né? Porque as prioridades estão bem estabelecidas. Então, eu falo muito assim. Tem dia que a gente fala assim, nosso domingo é a nossa segunda-feira. Esse dia o telefone está desligado. Esse dia o telefone está ali de canto. Nós não resolvemos nada, não marcamos nada. A gente está ali. Às vezes para fazer nada. Vamos ficar em casa, fazer alguma coisa, assistir um filme. Estar junto, estar ali fazendo família, algo né? em família. Vou jogar um jogo, fazer alguma coisa em família. Então, a gente entendeu isso. Nós precisamos priorizar aquilo que é primordial, a nossa família. E aí, automaticamente, os bons frutos vão apontar a Jesus. Exatamente. Eu falo que Jesus, bem apresentado, ele é irresistível. É verdade. Não é? Linda essa frase, né? Jesus bem apresentado é irresistível. É irresistível. Então, quando a gente equilibra tudo isso, flui. Acho que flui, né? Quantas vezes, leve. Eu não sei se você é dessa época, que a gente queria fazer o papel do Espírito Santo. Sim. A pessoa chegava na igreja,
Como assim você está dessa forma, né? Exato. Não, como ainda você está fazendo isso? Mas assim, e forçar, né, ali. não é? Então assim, eu acho que esse papel é dele, é do Espírito Santo. Nós precisamos só estar disponíveis. Mas eu acho que a gente adquire também, com esse relacionamento de intimidade, maturidade espiritual também. Sim. Né? Porque você entende, o nosso olhar sobre o outro muda também. Sobre os que se achegam, sobre como a gente vai acolher, a visão, né? A gente acaba tendo uma visão de quem está chegando, como está chegando. E eu acho que isso muda o acolhimento também, né? Muda. E vem com essa maturidade. A gente começa a olhar, nem tudo é sobre nós, né? Exatamente. Quantas vezes a gente fala, Deus, mas eu. Mas Não é tem nada a ver sobre isso. nós. Eu falo que quando a gente entende isso, porque eu falo que Jesus veio nos trazer isso, né? Pai Nosso. Psicologia, né? A psicanálise fala que não existe o outro. A gente faz tudo para nós. Então a gente faz para o outro querendo algo em troca. Isso é o ser humano. Exatamente. Sem Deus, ali, na sua humanidade. Na humanidade. Nua e crua, ali. Agora, quando Jesus vem, ele fala, não existe meu pai, existe o nosso pai. Não existe o meu pão, existe o nosso pão. Então, essa linguagem do reino, eu falo que é transformadora. Não existe algo mais transformador do que essa linguagem do reino e que nós fomos chamadas para inserir isso onde nós estamos. Então, eu acho que essa é a base, né? Não existe o eu, existe o nós. Né? E como parte de um mesmo corpo, né? Filhos de um mesmo pai se torna uma família, né? É isso, é lindo. Isso é lindo de ver e de viver. De viver, né? Exatamente. Pastora, sei que o seu horário tá corridinho ali, daqui a pouco eu já tenho que te liberar. Mas fala para mim uma mulher da Bíblia que mais te inspira. A samaritana. Samaritana? Porque ela entendeu que tudo aquilo que ela procurava não vinha da terra, vinha de Deus, vinha do alto, né? Vinha da fonte que é Jesus. E depois que ela teve esse encontro com Jesus, ela não se importava mais com o que falavam dela. Porque essa mulher que ia ao meio-dia, ela não queria encontrar ninguém, mas depois que ela encontra Jesus, eu falo, todos os nossos encontros com Jesus precisa ter alguma coisa transformada em nós. Precisa estar diferente. E ela, quando estava ali com Jesus, ela sai correndo. Ela esqueceu que as pessoas falavam dela, ela esqueceu o cântaro para trás. Ela entendeu que Deus tinha chamado ela para um propósito. E ela vai e evangeliza toda uma cidade. Depois, em Atos, os discípulos chegam lá e a cidade inteira já sabia de Jesus. Então, ela, para mim, é uma inspiração. Sabe quantas vezes nós estamos procurando em pessoas aquilo que só encontramos em Jesus? E essa reflete a minha vida. Por muito tempo, eu procurei em pessoas aquilo que eu só encontrei nele. E hoje eu sou muito intencional, que eu falo, quando uma pessoa se encontra comigo, ela precisa sair melhor do que ela chegou. Então, eu pego essa passagem para mim, que a pessoa que chegou comigo com sede, ela não pode ir embora com sede, ela precisa sair saciada, porque eu quero que ela também seja uma fonte aonde Deus a levar. Que lindo. Isso é amor que transborda, né? É amor que transborda, lindo. E o que você diria para quem está nos acompanhando, para mulheres que estão iniciando no ministério? Independente de qual for, mas mulheres que estão ali e com inseguranças, com receios, medos. Uma frase que eu falo para todo mundo, vai com medo mesmo. Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com ele, com o que ele vai fazer através de você. Então, Deus primeiro faz em nós, para depois fazer através de nós. Então, que você permaneça na palavra, naquilo que Deus te deu. Se ele deu a direção, continue até ele falar de novo. Então, quantas vezes a gente fala, Deus, mas fala. Ele já falou. Então, se ele falou e parou de falar, permaneça nessa palavra, obedecendo e dependendo dele. Quando for a próxima fase, próximo nível, ele vai falar de novo. Aí você obedece de novo. Só que quantas vezes forem necessárias, você renuncie também. Porque a renúncia faz parte daquilo que ele já viu e que você não viu. Lindo, é isso. Lindo. Amém. Pastora, obrigada. É um privilégio ter você aqui. Amém. Estamos ansiosos para te ouvir. Amém. Para que certamente você transborde de tudo aquilo que Deus derramou sobre a sua vida nessa noite. Amém. Obrigada, que Jesus te abençoe. Obrigada por estar aqui conosco, é um privilégio. Amém. Estou muito feliz. Obrigada. Me abençoe. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Deixem suas sugestões, seus comentários e até o próximo episódio.
Jesus te abençoe.